Olá, pessoal! É um prazer enorme estar aqui com vocês na nossa Semana da Qualidade, que esse ano traz o tema Qualidade Pense Diferente. Hoje, o nosso convite, então, ele é justamente esse, que é olhar para a qualidade com outros olhos. Hoje nós vamos conversar sobre a temática Qualidade começa na informação, o impacto das receitas corretas na rotulagem de produtos lácteos. O meu nome é Beatriz Blumer, eu sou graduanda de Medicina Veterinária no Centro Universitário de Lavras, localizado na cidade de Lavras, Minas Gerais, e eu estou no 10º período. Eu sou cursada em rotulagem pelo UFMG e atualmente estou como estagiária da vida de laticínios. Bom, vamos falar então sobre o nosso cronograma desse treinamento. Ele vai abordar a relação entre a qualidade e a informação, ou seja, como que a precisão dos dados influencia a rotulagem dos produtos lácteos. Falaremos também sobre o impacto das mudanças na produção. Vamos entender como que alterações de ingredientes, alterações de proporções ou até mesmo de processos, eles afetam a tabela nutricional. Falaremos sobre as consequências da falta de atualização, quais que são os riscos para a empresa ou os riscos para o consumidor e até mesmo para a própria imagem daquela marca. Falaremos sobre a importância da atualização das tabelas nutricionais, que devemos manter os rótulos sempre corretos e em conformidade com as legislações vigentes. Falaremos sobre a cultura da informação dentro da qualidade, como que podemos transformar o cuidado com os dados em um hábito organizacional. E, por último, reflexões sobre o tema Qualidade Pense Diferente. Vamos enxergar a qualidade além do produto, mas como uma construção coletiva e contínua. Bom, quando falamos em qualidade, muitas vezes pensamos logo em aspectos físicos daquele produto, como o seu sabor, a sua textura, a aparência daquele alimento, o seu rendimento. Mas hoje eu quero propor um olhar diferente para vocês. E se a qualidade também começasse na informação que acompanha aquele produto? Ela também precisa ser verdadeira, ela também precisa ser coerente, e para isso, ela precisa ser sempre atualizada. Porque, no fim das contas, o consumidor ele não confia apenas no que ele vê e no que ele sente ao consumir aquele produto. Ele também confia no que ele lê. E o rótulo, ele é o nosso maior elo de confiança que a gente pode ter com esse tipo de consumidor. Então, durante essa apresentação, eu quero mostrar para vocês como que a informação que vocês nos enviam, como as receitas, as listas de ingredientes e as especificações técnicas, essas informações são a base da qualidade do produto final e elas garantem que aquele rótulo vai refletir o alimento real, auxiliando também na sua rastreabilidade do produto, no cálculo da sua tabela nutricional e na sua conformidade legal com as legislações vigentes do país. E como que cada detalhe influencia a rotulagem, a segurança dos alimentos e a credibilidade da marca no mercado com aqueles consumidores. Então, o convite de hoje é simples. Nós vamos pensar diferente sobre qualidade. Vamos enxergar que ela começa bem antes do rótulo estar pronto, lá na planilha que vocês nos enviam, vai começar lá no e-mail, ela vai começar na comunicação que temos entre nós. Antes de falarmos então de receitas e de rótulos, eu quero falar brevemente sobre o tema da semana, que é Pense Diferente. O que isso quer dizer na prática, né? Significa olhar para o nosso trabalho com outros olhos. A qualidade, ela não é apenas o cumprimento das normativas. Ela é uma atitude que temos no nosso dia a dia e ela é um jeito de pensar. Muitas vezes, acreditamos que a qualidade, ela é uma função exclusiva do controle de produção, ou então ela é uma função exclusiva do setor técnico. Mas, na verdade, nós vamos perceber que a qualidade ela é uma responsabilidade
compartilhada entre todos nós. Por exemplo, vamos pensar em uma situação. Um olhar comum, ele vai dizer: é só trocar o fornecedor, o produto final vai sair igualzinho. Mas o olhar da qualidade, ele vai pensar totalmente diferente. Ele vai pensar: essa troca altera a composição do produto? Precisa atualizar a especificação técnica? E é exatamente isso. Pensar diferente é entender que o impacto das pequenas decisões tem grande importância. É sair do automático e enxergar que cada etapa, até mesmo o envio de uma receita, vai ter um papel essencial no resultado final do rótulo e do produto. Então, pensar diferente é entender que qualidade não é corrigir os erros, é evitar que eles aconteçam. Não é apenas atender às normas, né? É agir com consciência. E não é entregar alguma coisa rápido, é entregar certo. E a forma mais prática de colocar isso tudo em ação é cuidar da qualidade da informação, porque ela é a base de todas essas decisões. Ela é a base da decisão técnica, ela é a base da decisão legal, ela é a base das decisões comerciais. E por isso, quando o tema da nossa semana é qualidade, pense diferente, ele nos convida a repensar os nossos hábitos do dia a dia, a refletir sobre a importância de cada detalhe e, principalmente, a entender que qualidade não é responsabilidade de apenas um setor. Ela é responsabilidade de todos nós juntos. Então, agora, nós vamos falar sobre o ponto central da nossa conversa, que é a rotulagem e a informação técnica. Quando um produto chega ao consumidor, ele carrega uma identidade, que é o rótulo. E o rótulo é basicamente a tradução das informações que vocês enviam para a gente. Então, muita gente enxerga a rotulagem como a última etapa do processo, quando o produto ele já vai estar pronto. Mas, na verdade, ela começa no início de tudo, com as informações que vocês vão nos fornecer. Então, a montagem da tabela nutricional e da lista de ingredientes vão depender totalmente dos pontos fundamentais, como a receita completa e correta, incluindo as proporções exatas dos ingredientes, as especificações técnicas dos insumos atualizadas, que contêm dados nutricionais de cada matéria-prima, o processo produtivo atualizado, que define as perdas, que vai definir os rendimentos, que vai definir as transformações, a declaração clara de ingredientes substituídos ou modificados e, claro, a comunicação constante entre o cliente e a equipe técnica. Porque se qualquer uma dessas informações ela estiver incorreta ou então incompleta, o resultado final vai ser uma tabela nutricional incorreta. Então, o que isso significa na prática? Que o produto ele poderá não refletir a verdade para o consumidor, o que é um problema de qualidade e de conformidade legal. Tudo isso é o que chamamos de informação redonda, que é quando ela chega completa, o cálculo é preciso. O rótulo ele fica coerente e o produto ele vai estar dentro das legislações vigentes, além de ganhar credibilidade no mercado. Então, a qualidade da informação é igual à qualidade do resultado. Então, vamos pensar. O ciclo ele é assim: receita e ingredientes, cálculo nutricional, elaboração do rótulo e produto final no mercado. Se qualquer etapa desse ciclo for falha, o resultado final perde qualidade. E o mais importante, a responsabilidade sobre o rótulo ela é compartilhada entre quem produz e quem fornece as informações. Então, se a informação ela é boa, o rótulo é confiável. Se a informação é falha, o rótulo também será. Agora, eu quero trazer alguns exemplos práticos do nosso dia a dia do que acontece quando há mudanças no processo produtivo sem atualização dessas informações que acabamos de falar. Então, às vezes, acontece uma mudança pequena, uma troca de fornecedor, um ajuste na proporção,
ou uma substituição de ingrediente, mas na prática acontece que essas pequenas transformações do dia a dia, elas vão mudar completamente o produto. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, como no caso desse primeiro aqui, ó. Troca do tipo de leite. Nós passamos de leite integral para o semidesnatado. Isso parece uma substituição mínima, mas do ponto de vista nutricional, o teor de gordura ele vai cair significativamente. E isso vai mudar totalmente a base do cálculo energético desse produto e vai mudar o seu perfil nutricional, além do seu valor energético. Ou seja, a tabela nutricional vai ser diferente. O exemplo 2. Alteração de fornecedor de ingrediente. Cada fabricante pode ter composições diferentes. Por exemplo, um estabilizante de um determinado fornecedor pode ter mais sódio do que o do outro fornecedor. Então, o impacto que vai ter essa troca também vai ter grande significatividade para a tabela nutricional final. O exemplo 3. Substituição de açúcar por adoçante. Além de influenciar diretamente o teor de carboidratos e as calorias daquele produto, isso também vai mudar o perfil sensorial do produto e até mesmo a forma como a legislação permite fazer declarações. Então, por exemplo, o produto no caso da alegação nutricional como zero açúcar, sem adição de açúcares, isso pode ou deixar de poder ter essa alegação ou passar a ter essa alegação. No caso do exemplo 4, mudança de proporção de ingredientes. Se aumentamos a quantidade de creme, por exemplo, alteramos as calorias daquele produto e a quantidade de gordura do produto final. Também vai ter impacto final na tabela nutricional. O exemplo 5. Mudanças de processo produtivo. Por exemplo, alterações na temperatura, o tempo de cozimento do produto ou um rendimento. Isso também modifica a composição nutricional final do alimento, já que pode influenciar na perda da sua umidade ou então em gorduras e sólidos. No exemplo 6, alterações legais. A Anvisa ou outros órgãos, eles podem atualizar as formas de declaração ou os limites mínimos e máximos de nutrientes permitidos. E isso aconteceu, inclusive, recentemente com a obrigatoriedade da rotulagem nutricional frontal, que é aquele símbolo de lupa indicando o teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou de sódio. E tudo isso, então, que nós vimos, mostra que qualquer alteração na receita é também uma alteração na informação. E quando isso não é comunicado, o cálculo nutricional ele deixa de representar o produto real. Cada modificação precisa ser refletida na tabela nutricional, porque o consumidor não tem como ele saber que foi alterado alguma coisa daquele produto, algum ingrediente, alguma especificação técnica, ele não tem como saber. Então, o que ele faz? Ele confia no rótulo. E é justamente por isso que precisamos pensar diferente. Pensar diferente é entender que qualidade não é apenas o que se vê, mas o que se informa. Quando a informação é incorreta ou desatualizada, as consequências elas aparecem em várias frentes. Então, vamos pensar nas consequências práticas da falta de atualização das informações. Quais que podem ser essas consequências práticas para o consumidor? O maior risco é a perda da confiança naquela marca. Quando ele percebe que a informação não condiz com o produto real, seja no sabor, na textura e até mesmo no valor nutricional que está sendo informado, ele sente que ele foi enganado. E isso afeta diretamente a reputação dessa marca. Além disso, ele vai ser induzido ao erro. E um erro de informação pode comprometer a segurança dos alimentos, principalmente em casos de restrição, como, por exemplo, um consumidor que for intolerante à lactose ou que apresentar algum tipo de alergia a proteínas ou controle calórico, já que ele pode acreditar que o produto tem menos gordura, menos sódio ou mais proteína do que realmente tem.
ele não tem como saber, o que é uma falha de transparência com a sociedade. Agora, as consequências para a indústria, né? Uma informação incorreta, ela pode gerar atuação pela vigilância sanitária, pelo Inmetro, pelo MAPA e pelo Ministério Público, além de poder gerar recolhimento de lotes, retrabalho de impressão de rótulos e prejuízos com embalagens descartadas. Além disso, há o risco de danos à imagem da marca, como falamos no caso do consumidor, né? Ele vai perder a credibilidade que tem com os clientes e com seus parceiros. Já para a equipe técnica, as consequências pode ficar mais difícil, né, de garantir a rastreabilidade de um produto, de acompanhar desvios e de manter o padrão de qualidade. Além de que a falta de informação, ela gera um retrabalho, uma confusão de versões de qual que é o certo, qual que é a informação correta e atrasos em aprovações. Em resumo, então, quando a base está errada, todo o sistema de qualidade fica comprometido. A informação, ele é o alicerce do processo. Então, quando falamos em qualidade da informação, não é apenas uma exigência burocrática, né? É uma questão de confiabilidade e de responsabilidade. Então, qualidade da informação é tão essencial quanto a qualidade do produto. Bom, agora que nós entendemos os impactos, os problemas, nós vamos ver como que podemos aplicar o pensar diferente no nosso dia a dia, da rotina de vocês, olhando as soluções. Então, primeiramente, organização interna. Mantenha um banco de receitas atualizado e em controle centralizado. Evite ter versões antigas circulando ou planilhas pessoais. Um documento padrão é a base da rastreabilidade. Podemos utilizar também planilhas ou softwares que indiquem a data da última atualização e quem atualizou. Isso é uma forma muito boa para se colocar na prática no nosso dia a dia. 2. Comunicação rápida entre os setores. Então, qualquer mudança de ingrediente, mudança de fornecedor, mudança de proporções, elas precisam ser comunicadas imediatamente, o mais rápido possível, para a equipe técnica responsável pela rotulagem desse determinado produto. Isso vai evitar um retrabalho e vai garantir que aquele rótulo ele vai acompanhar a realidade do produto que está sendo fornecido. Revisão periódica de especificações técnicas. As especificações técnicas de ingredientes também devem ser revisadas periodicamente. Por quê? Porque os fornecedores, eles podem alterar a composição de um produto que vocês estão utilizando ao longo do tempo, sem avisar, sem dar um aviso prévio. Então, isso precisa ser acompanhado de perto e estar sempre fazendo essas revisões. Parceria com a equipe técnica. Nós devemos encarar o envio das informações como uma etapa de parceria e não como uma obrigação. A qualidade do seu produto, ele depende tanto da sua produção quanto da precisão das informações que vão chegar para a gente. E por fim, a cultura da informação. Devemos incentivar a equipe a entender o porquê a informação é tão importante e não ser apenas o segmento de um procedimento. Quando a gente entende que o rótulo ele é um documento de qualidade e não apenas de marketing, pensamos a tratá-lo diferente com o mesmo cuidado que tratamos o próprio produto. Então, pensar diferente é fazer o simples, mas com consciência. É entender que cada e-mail, cada especificação técnica enviada é uma peça da construção da confiança com o consumidor. A qualidade, então, ela é um elo, e ela começa na produção, passa pela informação e termina no consumidor. Todos têm responsabilidade e todos ganham quando a informação é correta. Chegamos agora em um ponto fundamental.
e que muitas vezes é negligenciado nas rotinas industriais, que é a importância de manter as tabelas nutricionais sempre atualizadas. Muitas empresas acreditam que uma vez calculada, a tabela nutricional ela vale para o resto da vida daquele produto. Mas não é bem assim. A tabela nutricional é um documento dinâmico que deve acompanhar a evolução e as mudanças do produto, das matérias-primas e da legislação. Ela não é um número fixo, é o reflexo do que realmente está sendo produzido naquele momento. Então vamos pensar, por que a atualização é tão importante? A tabela nutricional é uma representação oficial da composição do produto. Ela é usada para informar o consumidor com clareza e transparência sobre a composição nutricional real daquele produto, para demonstrar conformidade com as normas da Anvisa, do MAPA e do Inmetro, e para garantir a rastreabilidade e transparência durante auditorias ou fiscalizações. Então, quando a tabela está desatualizada, significa que as informações do rótulo não representam mais a realidade daquele produto. E isso é um problema de qualidade, é um problema de legalidade e é um problema de confiança. Além disso, a legislação brasileira, como a RDC número 429 de 2020 e a IN 75 também de 2020, deixam claro ao determinar que todas as informações nutricionais devem refletir a composição real do alimento. Ou seja, se há uma alteração na formulação, uma mudança no fornecedor, uma substituição e concentração de ingredientes, ou até mesmo o ajuste no processo, a tabela ela precisa ser reavaliada e recalculada. Então, manter as tabelas atualizadas é também uma forma de prevenção de riscos. É uma medida de controle de qualidade tão importante quanto o controle microbiológico ou físico-químico dos produtos. Outra questão: pensar diferente, ver a tabela como parte do produto. E aqui, nesse tópico, entra o nosso tema principal, que é qualidade, pense diferente. Pensar diferente é parar de ver a tabela nutricional como algo burocrático ou secundário. Ela é parte do produto tanto quanto o sabor, a textura e o aroma. O consumidor atual, ele está mais exigente e ele está mais informado. Ele lê o rótulo, ele compara marcas e ele toma decisões baseadas nos valores nutricionais. Então, uma tabela correta e atualizada, ela agrega valor ao produto e reforça a credibilidade daquela marca e demonstra a sua responsabilidade. O consumidor atual, ele é mais exigente e ele é mais informado. Ele lê o rótulo, ele compara marcas e ele toma decisões baseadas nos valores nutricionais. Então, uma tabela correta e atualizada, ela agrega valor ao produto e reforça a credibilidade da marca e demonstra a sua responsabilidade com os consumidores. Em outras palavras, a tabela nutricional ela é um reflexo da integridade da empresa. Quando ela é bem feita e revisada, o consumidor percebe esse cuidado, ele percebe o compromisso e o respeito da marca com ele. E isso é qualidade em sua forma mais pura. Outro tópico: as mudanças na formulação e seus impactos além da tabela. Mas não é só a tabela que muda quando há uma alteração na formulação do produto. A lista de ingredientes e até a rotulagem nutricional frontal, que é o caso da lupa, também podem precisar de revisão. Então vamos pensar juntos. A lista de ingredientes. Ela deve sempre seguir a ordem decrescente de quantidade, ou seja, do maior para o menor. Isso significa que se uma proporção de algum dos ingredientes muda, a ordem também vai mudar. Por exemplo,
Se no caso do leite em pó passa a ser usado uma quantidade maior do que a quantidade do açúcar, por exemplo, ele vai subir de posição na lista de ingredientes. Parece algo pequeno, mas é uma exigência legal e uma garantia de transparência com o consumidor, como já falamos. Além disso, no caso da lupa nutricional, que é a rotulagem nutricional frontal, ela pode aparecer ou ela pode desaparecer, conforme a nova formulação desse produto, né? Então, por exemplo, uma simples alteração na quantidade de gordura ou do açúcar adicionado ou do sódio pode fazer tanto que o produto passe a ter a lupa ou deixe de ter a lupa. Então, por exemplo, né, do caso dos dizeres alto em açúcar adicionados, alto em gorduras saturadas ou alto em sódio. Ou seja, toda mudança impacta diretamente na rotulagem. E é aí que entra um ponto essencial, que é as empresas, elas precisam comunicar previamente qualquer mudança de formulação ou de ingrediente. Por quê, né? Porque isso permite que as áreas de qualidade e rotulagem façam a análise de risco e a gestão da mudança antes que o produto novo vá para o mercado. Essa análise preventiva é o que evita erros de rotulagem, evita reimpressões de rótulos e atrasos, além de inconformidades legais. Ela também assegura que o consumidor receba informações verdadeiras e coerentes com o produto. Então, pense diferente. A atualização da tabela não é um evento isolado, é parte de um processo integrado de gestão de qualidade. Cada mudança ela precisa ser registrada, avaliada e validada. E cada equipe precisa entender o seu papel nesse ciclo de atualização e de controle. Próximo tópico são os benefícios da atualização constante. Para concluir, então, eu quero destacar os principais ganhos dessa prática. Transparência, o consumidor ele confia no que ele está lendo. Segurança, evita inconformidades legais e retrabalhos. Padronização, garante coerência entre os produtos da linha. Eficiência, otimiza auditorias e liberações de rótulos. E evolução contínua. A empresa ela passa a enxergar a informação como uma ferramenta estratégica de qualidade. Então, atualizar as tabelas nutricionais é muito mais do que uma exigência legal. Ela é uma estratégia de qualidade, uma estratégia de gestão e de credibilidade. É um ato de respeito ao consumidor e uma demonstração prática do nosso compromisso com a verdade e a excelência. Para fechar, então, nossa parte técnica, eu quero destacar algo que considero essencial, que é a qualidade é cultura. Não é um departamento nem uma planilha, é um modo de pensar. Então, quando falamos em rotulagem e informação, essa cultura se traduz em comprometimento com a verdade do produto. Manter uma cultura da informação significa valorizar a comunicação entre equipes, registrar e documentar cada mudança e, principalmente, entender que qualidade não termina no produto, ela termina na confiança do consumidor. Se cada setor enxergar a informação como parte do processo produtivo, teremos como resultado final um fluxo mais ágil, sem falhas e com resultados muito mais consistentes. E o verdadeiro significado de pensar diferente é enxergar a qualidade como algo contínuo e construído em cada decisão tomada diariamente. Até agora, então, falamos sobre o impacto das informações, mas também existe um ponto essencial que amarra tudo isso que falamos até agora, que são os pilares da qualidade da informação. Esses pilares, eles funcionam como uma base sólida para qualquer sistema de controle de qualidade, especialmente na rotulagem de produtos lácteos. E nós vamos ver um por um. O pilar 1 é a veracidade. A informação, ela precisa refletir exatamente o que está sendo produzido. Não adianta aproximar, arredondar ou supor.
cada valor e ingrediente ele precisa ser fiel à realidade. A rotulagem é um documento legal e nela cada dado tem um valor jurídico. Então, se o produto ele contém mais gordura ou menos proteína do que está sendo declarado naquela tabela, isso configura uma rotulagem correta. O pilar 2 é a atualização. Então, o setor de alimentos ele é dinâmico. Fornecedores mudam, fórmulas evoluem, processos se ajustam e a informação ela precisa acompanhar essa movimentação. Por isso, pensar diferente é entender que a rotulagem é um organismo vivo. Ela não é estática. E quando muda na receita, o ingrediente ou o processo, ela precisa ser reavaliado. Pilar 3 é a rastreabilidade. Saber de onde vem cada dado, quem enviou, quando e com base em qual documento é muito importante, porque isso garante a transparência e facilita também as auditorias. Um sistema de qualidade maduro tem um histórico de versões das receitas, das especificações e dos cálculos nutricionais. Então, se houver alguma inconsistência, é possível rastrear e corrigir rapidamente. O pilar 4 é a padronização. Significa que todos os setores eles devem seguir o mesmo formato para enviar, revisar e aprovar as informações. Quando cada equipe tem um modelo diferente, isso aumenta os riscos de erro. A padronização, ela não engessa, né? Ela dá segurança. E é o que garante que as informações elas circulem de forma uniforme e clara entre todos. O pilar 5 e o último, talvez o mais importante, né? É a comunicação, que sem ela todos os outros desmoronam. Então, a comunicação eficiente entre cliente e equipe técnica evita os erros, evita retrabalhos e evita as dúvidas. Ela precisa ser clara, documentada e constante. Então, esses 5 pilares: veracidade, atualização, rastreabilidade, padronização e comunicação, são o coração da qualidade da informação. E quando todos eles estão funcionando juntos, o resultado é simples e único: rótulos confiáveis, produtos seguros e consumidores satisfeitos. Para encerrar, eu quero reforçar a essência da nossa conversa. Qualidade não é um resultado, é um processo contínuo que começa na informação correta e termina na confiança do consumidor. Cada um de nós temos um papel nesse processo: quem produz, quem informa, quem calcula e quem confere. Pensar diferente é entender que o cuidado com a informação é o primeiro passo para o sucesso do produto. Então, quando pensamos diferente, percebemos que qualidade não é só o que se vê, é o que se garante por trás. Então, eu deixo uma reflexão para vocês. O que cada um pode fazer diferente a partir de hoje para garantir que essa qualidade da informação do seu produto seja eficiente? Pode ser uma mudança pequena, como revisar uma planilha, atualizar uma especificação, conferir um dado antes de enviar, mas são esses pequenos detalhes que constroem a confiança e fortalecem a sua marca. E para finalizar, eu quis deixar essa frase, que é: a qualidade que o cliente percebe começa com o cuidado que ninguém vê. Então, eu queria agradecer vocês e essa foi a palestra de hoje. Muito obrigada pela atenção.